Doutor Veloso, explica para a gente como que é a atuação da AJUF no Legislativo. Nós temos uma assessoria parlamentar que ela faz o acompanhamento dos projetos de interesse da magistratura no Congresso Nacional. Tanto aqueles que têm iniciativa dos deputados, dos senadores ou da Presidência da República, também aqueles de iniciativa do Judiciário. Algumas matérias só o Judiciário pode propor, como por exemplo a revisão dos subsídios. Só o Judiciário pode fazer essa proposta. A criação de varas, também só o Judiciário pode fazer essa proposta. Nessa questão de criação de varas mesmo, a AJUF teve uma participação muito grande na criação das turmas recursais. Também a AJUF teve uma participação muito grande quando foram criadas mais de 200 varas na Justiça Federal. Então, quando há esses projetos, a AJUF está presente, acompanhando a tramitação nas comissões e depois as votações no plenário. Agora mesmo nós temos um projeto de bastante interesse dos magistrados federais e da própria Justiça Federal, que é o Fundo de Custas da Justiça Federal. Esse Fundo de Custas foi aprovado pelo plenário do STJ e a presidente do STJ enviou para a Câmara dos Deputados. Esse projeto ele está agora iniciando a tramitação e nós da AJUF estamos acompanhando. Doutor Veloso, outro tema que a AJUF acompanha no Congresso Nacional é o projeto de lei de abuso de autoridade, né? O PLS 280 de 2016. E o texto aprovado no plenário do Senado teve alteração proposta pela AJUF. Foi uma vitória? Nós estávamos bastante preocupados em relação a esse projeto porque ele punia o crime de hermenêutica, punia o juiz por aquilo que o juiz decidia, por aquilo que o juiz expressava a sua opinião dentro do processo, que é a atividade cotidiana do juiz. O juiz ele precisa decidir e ele precisa motivar as suas decisões. Então, quando o juiz interpretava a lei de uma maneira e o tribunal dizia que aquela interpretação do juiz ela não estava adequada, o juiz estava cometendo crimes. Então nós conseguimos, ainda na tramitação da Comissão de Constituição e Justiça, inserir um dispositivo para evitar esse tipo de crime. Ou seja, quando o juiz estiver interpretando a lei, aquele dispositivo não pode servir para puni-lo criminalmente. Mas esse projeto ainda contém inúmeras falhas que precisam ser, evidentemente, sanadas ainda durante a tramitação no Congresso Nacional. Então, na opinião do senhor, né, o que ainda deve ser mudado nesse projeto? O primeiro, a condução coercitiva. É que o projeto diz que só se pode fazer a condução coercitiva se houver uma prévia intimação da pessoa. Mas a condução coercitiva ela é uma medida necessária quando se realiza operação. Então, o juiz decreta a condução coercitiva para evitar que no momento daquela operação, no momento em que se faz a busca e apreensão, o réu, ou seja, o investigado, ele possa destruir provas. Então, como é que eu vou fazer uma diligência de busca e apreensão e eu vou intimar a parte antes? Então, a minha busca e apreensão ela não terá efeito nenhum. Por quê? Os computadores serão destruídos, os documentos serão queimados e a busca e apreensão não surtirá efeito nenhum. Então, a condução coercitiva ela é feita justamente para isso, para preservar as provas. E o projeto está dificultando ou praticamente impossibilitando a realização da condução coercitiva. O problema também da interceptação telefônica, do resultado das interceptações telefônicas, que não podem vir para o processo se um dos interlocutores ele tiver foro privilegiado. E, na verdade, isso não pode ocorrer também. É uma falha. A questão das prisões preventivas também, a dificuldade que, uma vez aprovado o projeto do abuso de autoridade, trará
para as prisões preventivas. E nós também estamos bastante preocupados com um dispositivo que trata da inviolabilidade dos escritórios de advocacia. Por quê? Eu só vou dar um exemplo aqui bem prático. Agora, 3 funcionários de penitenciárias federais foram mortos, foram assassinados. 2 agentes e uma psicóloga. Segundo investigações, uma das formas de se enviar ordens de dentro dos presídios federais por aqueles que estão presos é a utilização de advogados. Muitos deles sequer sem ter feito uma petição no processo. O nome está lá na procuração apenas para se fazer isso. Então, quando nesse projeto de abuso de autoridade se está pretendendo trazer a inviolabilidade do escritório de advocacia, mesmo quando houver a prática de crimes como esses que eu estou aqui me referindo, isso é algo também que precisa ser sanado antes da aprovação desse projeto. Ou seja, muita coisa precisa ser alterada para que o projeto seja realmente efetivo, né, doutor Veloso? Exatamente, muita coisa precisa ser alterada. Quais serão os prejuízos tanto para a magistratura quanto para a sociedade se o projeto de lei de abuso de autoridade for aprovado da forma como está? É o problema das investigações. É que hoje a Lava Jato, que é um grande exemplo, o serviço que a Lava Jato tem prestado ao país. Então, um dos instrumentos para a Lava Jato foi a condução coercitiva. Se eu impeço a realização da condução coercitiva, é claro que isso vai atrapalhar não só a investigação da Lava Jato, mas todas as outras investigações. Se eu dificulto a decretação de prisão preventiva, isso vai atrapalhar também qualquer tipo de investigação. Se essa inviolabilidade do escritório de advocacia for aprovada, também isso será danoso. Veja que nem o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal está imune a uma operação. Nem o gabinete de nenhum desembargador, de nenhum juiz, a inviolabilidade do seu escritório. Mas o projeto de lei está transformando crime se o juiz decretar a busca e apreensão de um escritório de advocacia. Então isso é evidente que trará prejuízos às investigações.